mas nós temos um alimento maravilhoso que é a palavra, alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que nos faz ter alegria, é a palavra de Deus. E hoje nós estamos acolhendo o Irineu Vitor, que mora aqui perto de Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, a diocese é Piracicaba, fundador da comunidade Apóstolos. E ele vem pregar para nós agora o tema, chamando os homens, como no passado, Deus continua nos chamando. Irineu, cadê você, meu irmão? Vamos ouvir. Deus continua chamando os homens, como no passado. Seu amor, Deus abençoe você, Irineu. Posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir, que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, aonde mandar eu irei. Teu amor, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar Irineu Vitor, comunidade Apóstolos. Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir, e Jesus é o nosso Salvador. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus e o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja conosco nessa tarde, na sua casa, você que está conosco nesse domingo, né? Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família, né? Então, essa tarde já começou com as bênçãos aí, né? Com a novena, e nós vamos seguindo, né? Tem muito por essa tarde ainda, para que você chegou agora. Se você não me conhece, meu nome é Irineu, sou de uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, aqui no estado de São Paulo, diocese de Piracicaba. Sou de uma comunidade de vida e aliança que se chama Apóstolos. Para a gente poder nessa tarde acompanhar a palavra do Senhor, eu convido você a pegar a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Samuel, no capítulo 3, primeira carta de Samuel, no capítulo 3, primeira carta de Samuel, capítulo 3, o tema é: Deus continua chamando os homens como no passado. Diz assim a Sagrada Escritura, no livro do profeta Samuel, no capítulo 3, primeira carta de Samuel, no capítulo 3, no versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor sobre os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido, e ele mal podia ver. A lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, ao qual lhe respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor não tinha lhe sido manifestada. Pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis aqui, tu me chamaste? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna-te a deitar, disse ele. E se ouvides te chamar de novo, responde: Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu o menino: Vosso servo escuta, falai. O Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todos os que ouvirem ficarão retinindo os ouvidos.
Naquele dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se você está com a sua Bíblia, pode dar um beijo nela. A palavra do Senhor nos diz a seguinte questão. O tema é: Deus continua chamando os homens como no passado. Se vê na época de Samuel, como começa dizendo, que Deus naquela época, poucas vezes, ele tinha vindo falando com os homens, como se fosse um tempo onde houvesse um silêncio. E quando se vê muitos doutores da igreja, como Santo Agostinho, Santo Tomás, Santo Agostinho ele diz que nesta época, o que acontecia era muito mais o endurecimento do coração do homem do que o silêncio de Deus verdadeiramente. O silêncio de Deus se dava, poucas pessoas tinham visões, poucas pessoas conseguiam naquele tempo ouvir aquilo que Deus, quando Deus chamava, porque os seus corações estavam insensíveis e distantes de Deus. Mas porém, naquela hora quando se começa a ver agora, que Deus vai até um jovem, um homem naquele tempo, chamado Samuel, um menino. Muitas vezes nós acreditamos, quando Deus escolhe alguém, que essa pessoa vai ter a melhor vida do mundo. É aquela pessoa nunca vai ter nada de problema, e você vai ver que vários homens da Sagrada Escritura, quando foram chamados, eles passavam por momentos de adversidades. Passavam por momentos de adversidades, assim como você vê Moisés, um menino que foi abandonado pela mãe, colocado dentro de um cesto e deixado no mar, por quê? Justamente porque ele não entendia, talvez naquela hora, ele não entenderia porque ele era uma criança, mas a sua mãe colocou para poupar-lhe a vida. E ele sendo poupado a vida, ele acabou sendo criado por outra família. E sendo criado por outra família, ele com certeza a sua vida toda tinha essa dúvida no seu coração, como toda pessoa, quando muitas vezes não foi criado com a família, foi criado por outra, fica uma dúvida no coração da pessoa. E qual é a dúvida que fica no coração da pessoa? Por que não ficaram comigo? Às vezes a pessoa vai falar assim, não, mas é porque a sua família ia passar necessidade, a criança sempre fala assim, mas eu preferia passar necessidade, mas estar com a minha mãe. Às vezes eu preferia tantas coisas, mas estar com minha mãe, passar por privações. Então com certeza, no coração de Moisés, tinha essas lutas e essas dúvidas. Ele foi crescendo, ficando dentro do palácio, e o que acontece? Quando ele cria uma maioridade, e ele está ali dentro, você sabe, todo jovem, quando ele começa a crescer, ele começa as suas indagações, ele começa muitas vezes a querer colocar as suas ideias. E aquele jovem com certeza, dentro da casa do faraó, ele começou a querer colocar as suas ideias, e com certeza agora ele sofreu. Sofreu porque ele não era daquela casa, embora criado naquela casa, ele era de outra família, e com certeza a igreja diz, por alguns homens que estudavam a Sagrada Escritura, como São Jerônimo fazendo um comentário, ele diz que com certeza Moisés deve ter sofrido com o quê? Sofrido porque quando ele começou a colocar as suas ideias, ele deve ter escutado, olha, você não é filho dessa família, você está aqui por misericórdia, então comporte-se e obedeça. E aí o que acontece? Moisés agora ele sofre dentro dele com possivelmente duas lutas. Qual é a luta de Moisés? A luta de saber que sua mãe te abandonou, e agora também você é rejeitado dentro da casa que você está. E ele ia para o meio do povo, o povo começava com certeza, sabendo que ele era do faraó, falava assim, olha, você é de casa real, por que você vem andar com pobre? E quando ele estava na casa do faraó, também com certeza ele escutava, olha, você não é dessa família, então você não pode opinar. Aquele menino, além de tudo, ele era gago. Aquele menino ainda tinha uma gagueira. Então o que acontece? Com certeza muitas frustrações, sofrimentos, como eu e como você, sofrimentos, mas porém Deus vai naquele sofrido, porque normalmente as pessoas mais sofridas, você vai ver quando você passa pela prova, é o momento que mais nós procuramos a Deus, normalmente é na prova, é no momento do sofrimento. Às vezes esse sofrimento que você está passando, não foi Deus que mandou ele, com certeza, mas pode ser que veio ou por alguma coisa que aconteceu cotidianamente, ou até mesmo de forma espiritual, mas esse sofrimento que está acontecendo na tua vida, esse sofrimento, eu vou dizer uma coisa, Deus vai tirar algo maravilhoso dele, que vai ser um tempo de intimidade com ele, assim como Moisés. Moisés, de um homem gago e abandonado, se transformou na Sagrada Escritura do homem mais íntimo de Deus.
O homem mais íntimo de Deus, porque normalmente quando nós queremos falar com Deus, nós vamos em oração e fala: Senhor, eu quero falar contigo, e ora, e a pessoa normalmente ela fala e espera que Deus responda. Moisés, quando ia até o monte orar, era Deus que vinha falar com ele, ele chamava, Deus vinha, Deus aparecia para Moisés face a face. Então, de jovem abandonado e gago, agora no homem mais íntimo de Deus, eu quero dizer na tua vida, meu irmão, no teu sofrimento, Deus vai fazer de você o homem e a mulher mais íntima dele nesse tempo. Então seu coração não deve se amedrontar diante das provas, o seu coração não deve se amedrontar diante das tribulações, porque você tem um Deus que sabe das tuas lutas, conhece o teu coração, e nesse tempo ele vai ficar mais íntimo de você ainda. Não se sinta abandonado por Jesus, não se sinta abandonado por esse Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E aí nós vamos ver o que? Outro homem, este homem é Samuel, um menino também onde sua mãe não podia ter filhos. A sua mãe passa pelo quê? Pela frustração de ver o seu marido ter filhos com sua serva, mas não ter filhos com ela. E essa mulher vai e ora a Deus e pede para que realmente Deus dê um filho àquela mulher, e ela vai e ora, e Deus concede àquela mulher um filho, e aquela menina diz assim: se eu engravidar, eu vou dar esse filho para Jesus. Esse homem vai ser entregue nas mãos do Senhor. Eu quero dizer para você que está na sua casa, se você tem passado por lutas, tentando engravidar, se você conhece alguém também que está passando por essas lutas, ofereça o teu ventre a Deus, e ofereça o teu ventre para que Deus possa agir nele, e diga: Senhor, se um dia eu gerar, esse filho vai ser teu, e o Senhor vai fazer segundo a tua vontade, e que ele seja para anunciar o teu nome, tu que és o meu Deus e meu Senhor. E aquela mulher fez isso, ela pegou e falou para Deus: Senhor, se eu realmente tiver um filho, eu lhe darei. E segundo a tradição judaica, esse menino foi levado por volta de 4 anos de idade. E por que ele foi levado? Porque normalmente no Antigo Testamento o judeu ele costumava desmamar os seus filhos por volta dos 4 anos de idade. Então aquele menino, com certeza, a partir dos 4 anos de idade, ele foi entregue no templo. E ele foi entregue como criança. Tanto que a mãe, ela ia visitar todos os anos, enquanto o menino estava mamando, ela não levava o menino para o templo, não levava para a festa anual que tinha. Então agora esse menino agora ele é deixado no templo, e a sua mãe com certeza, quando ela falava, porque todo judeu, todo pai judeu, ele tem que educar o seu filho na Sagrada Escritura, assim como São José também, sendo judeu, ele teve que educar Jesus na Sagrada Escritura. Mas você vai dizer assim: ô meu irmão, mas Jesus não precisava escutar a Sagrada Escritura, mas ele, sendo 100% homem, 100% Deus, ele passou por tudo aquilo que tinha que passar nesta terra como lei e como prescrição humana. E na tradição judaica, o pai tinha que ensinar o filho a Torá, para que ele fosse apresentado no templo aos 13 anos de idade. Então ele seria apresentado. Então São José com certeza tinha que falar da Sagrada Escritura para Jesus também. Eu fico imaginando São José, quando ele teve que falar da Sagrada Escritura, sabendo que Jesus era Deus, porque São José sabia quem estava ali. São José sabia que Jesus era o Deus encarnado, era o Verbo no meio de nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: muitas vezes nós não somos humildes como o próprio Jesus, sendo Deus, como diz São Paulo, ele sendo Deus, ele não se prevaleceu de nada, e ele veio e se encarnou no ventre da Virgem Maria, e ele passou por tudo aquilo que tinha que passar como lei. Eu imagino São José falando da Sagrada Escritura para Jesus, e São José falando assim para Nossa Senhora: Maria, eu não vou falar para Jesus, porque ele é Deus. E Nossa Senhora dizendo assim: com certeza, José, mas você tem que cumprir a tradição, e esse menino, você vai ensinar para ele, mesmo ele sendo Deus, você vai fazer o seu papel de pai nessa terra. E São José com certeza ensinava. Tamanha a humildade de Jesus, que ele, sendo o Criador, foi capaz de escutar de São José os mais belos ensinamentos da Sagrada Escritura, pela boca de São José, sem nunca questioná-lo, ou sem nunca dizer para São José algo, ou tirando sobre ele a autoridade. Eu fico imaginando Jesus aprendendo com São José na marcenaria, o Criador dos criadores aprendendo da criatura agora, da criatura como se fazer um móvel. Ele poderia fazer um móvel de última geração, porém, ele fazia aquilo que São José lhe pedia. Ele sendo Deus,
não prevaleceu, e ele foi humilde, a humildade de um menino, sendo Deus diante da humanidade, a humildade de Jesus, e muitas vezes, nós não somos nada e queremos ser tudo. Jesus, sendo Deus, foi humilde, ele foi humilde diante de São José, ele foi humilde para mostrar realmente que ele veio nesta terra para cumprir toda a lei humana, e veio sim para também aperfeiçoá-la, como ele disse. Agora voltando para Samuel, com certeza, a mãe e o pai daquele menino educavam ele, e com certeza a mãe falava assim: filho, você é obra de Deus, você foi sonhado no coração de Deus, você foi desejado no coração de Deus, e eu quero te dizer, você vai morar no templo. Com certeza, Samuel, quando você olha, ele é da família dos levitas, ele era levita, porque ele não poderia servir no templo e ser um sacerdote se ele não fosse um levita. Ele era de uma família levita, sim, de uma família levita não com muita tradição. Era por isso que ele não morava já dentro daquele tempo de um templo. Então ele ia sempre visitar o templo, mas porém ele não morava num templo. Agora esse levita, que agora nasceu pela graça divina, pela oração de uma mãe na intimidade com Deus, agora ele vai e é entregue no templo aos 4 anos de idade, e ele começa a servir. Ele não foi colocado no templo para ser servido, mas ele foi colocado para servir. Você vai vendo que o serviço de Samuel despertou no coração de Deus, para que ele viesse falar com esse jovem a partir do momento que ele se torna jovem. Para judeu, a partir dos 13 anos, a pessoa, ela já tem uma maioridade civil na escolha de quem vai se casar, ele já tem como essa maioridade civil para saber com quem que ele vai se casar. Então, com certeza, Samuel, ele estava ali, e ele foi adquirindo essa maturidade, e é dentro daquele lugar, embora ele não tivesse aprendido a intimidade. A igreja diz que existem 2 tipos de revelação na teologia: a revelação interna e a revelação externa. O que é essa revelação externa? A revelação externa é você escutar a palavra, só que ela não entra no teu coração, ela fica como se fosse uma fábula, ela fica simplesmente como se fosse uma historinha. Agora a revelação interna é quando aquilo que você escuta pelo teu ouvido penetra no teu coração. Com certeza Samuel, estando ali dentro do templo, nunca foi ensinado por Eli a ter mais intimidade com Deus, mas foi ensinado como ter zelo. Com certeza o zelo ele aprendeu, mas a intimidade ele não aprendeu, porque a intimidade ela tem que ser ensinada, mas muito mais que ensinada, ela é adquirida a partir das tuas atitudes. E Samuel, agora o que ele começa a fazer? Ele serve dentro do templo, ele começa a servir de que maneira? Ajudando na limpeza, ajudando preparando os animais, ajudando, cuidando dos animais que são entregues, tudo isso, tudo que tinha de serviço braçal, ele fazia. E com certeza, Samuel, quando nós olhamos na Sagrada Escritura, o mais belo de Samuel é que ele também era um menino obediente. Nós vamos ver, se nós continuarmos a ler onde eu parei, vai dizer que Eli e sua família, eles estavam agindo de forma errada. Eles estavam negligenciando os sacrifícios, eles estavam negligenciando aquilo que estava acontecendo e que deveria ser como preceito, e nem por isso nunca Samuel deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer, porque os sacerdotes daquele tempo não estavam dando exemplo. Então eu quero dizer uma coisa para você, filho, é exemplo de Samuel. Se você quer começar a ter uma intimidade com o Senhor, independente das pessoas à tua volta, dentro da igreja, missionários, sacerdotes, quem seja, independente e consagrados, se essas pessoas não derem exemplo para você, porque nós devemos ser os melhores exemplos, deveríamos ser pelo menos. Eu vou dizer para você, se nós não formos os melhores exemplos para você, como você gostaria, ou se alguém não for, eu quero dizer para você, não deixe de ser obediente a Deus e à igreja, não deixe de ser obediente à doutrina e aos preceitos da igreja, porque independente se os homens erram ou não, Deus continua sendo o mesmo. Um dia, conversando com um jovem, ele começou a me dizer assim, ele tinha uma dúvida, né? Ele falou assim, irmão, por que a igreja ela é pecadora, a igreja é manchada pelo pecado do homem? Eu falei assim, olha filho, a igreja não é manchada pelo pecado do homem, ela não se mancha.
Ele falou assim, mancha sim, porque se o homem está dentro da igreja e ele começa a fazer coisa errada, suja a reputação da igreja, e sujando a reputação da igreja, a igreja fica suja, então ela fica com a mancha do pecado. Aí naquela hora Deus me deu a graça de ter uma palavra de ciência e sabedoria, uma palavra de sabedoria para dizer para ele, e eu disse, falei, filho, vou perguntar uma coisa para você. Quando Lúcifer, ele se rebelou no céu contra Deus, quando ele se rebelou no céu contra Deus, e levou um terço dos anjos, ele sujou o céu? Por acaso o céu ficou manchado? A pessoa falou assim, olha gente, o céu não é mais o mesmo, irmão. O céu ele não é mais o mesmo porque a partir do momento que Lúcifer pecou lá, agora o céu se sujou com o pecado de Lúcifer. Eu vou dizer uma coisa para você, o céu não se sujou com o pecado de Lúcifer, nós sabemos disso, porque o céu continua sendo céu. Quem não quis ficar no céu foi Lúcifer, então se ele não quis ficar no céu, o céu não ficou marcado pelo pecado de Lúcifer. Eu vou dizer também, isso também acontece na igreja, o nosso pecado, assim como Lúcifer, ele levou um terço dos anjos e manchou a sua integridade, afastando-se de Deus, e não foi capaz de manchar o céu. Nós também, com o nosso pecado, não manchamos a igreja é o corpo místico de Cristo, ela tem o corpo militante de Cristo nesta terra, e não é manchada pelo pecado dos homens. A igreja é santa, assim como Deus é santo, e como Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é santa e santificada por Ele, porque Ele santificou esta igreja na cruz, Jesus santificou esta igreja com o seu sangue. Então, independente, se as pessoas não derem o testemunho que tem que dar, porque muitas vezes nós nos frustramos, as pessoas se frustram, esperando pessoas que não tomem partido, que muitas vezes não fiquem com politicagem, tantas coisas, às vezes decepcionam a pessoa, deveriam às vezes fazer o bem e não fazem, às vezes faltam com a caridade. Os apóstolos durante o caminho às vezes faltaram com caridade. Irineu, quando eles faltaram com caridade? Uma das vezes, quando aquela mulher ia ser apedrejada, porque diz que quando Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, não ficou ninguém, inclusive os apóstolos. Muitas vezes a gente vai esperar até mesmo de pessoas da igreja, que tenham misericórdia conosco, que muitas vezes pode ser que eles julguem de forma humana, mas Jesus vai estar ali para te levantar do chão, e Jesus vai estar ali para te ajudar realmente a ser uma pessoa que caminhe com Ele. Ele não vai desistir de você até o último dia da sua vida, como diz no catecismo, do parágrafo 1 ao 7, até o último dia da nossa vida, Deus nos atrairá a Ele, e vai tentar nos atrair para Ele, até o último dia da sua vida, Deus não vai desistir de você, até o último dia da sua vida, Deus está junto com você no combate, pela luta e pela conversão da tua família. Ele não vai desistir da conversão da tua família, Ele não vai desistir da restauração da tua casa, porque Ele é um Deus que não nos abandona. Nós nunca seremos abandonados por Jesus, tanto que Ele veio e morreu na cruz, independente, irmão, se eu ou se você aceitaríamos Ele como Senhor da nossa vida. Ele morreu pela nossa família, morreu pelos nossos familiares, independente se eles vão aceitá-lo ou não. Isso é amor, dar a vida sem saber se a pessoa vai te devolver aquilo que você deu, sabendo que Jesus naquela hora, o presente que Ele nos deu, foi quebrar as algemas que Satanás tinha colocado na nossa vida com o pecado. Ele quebrou as algemas de Satanás. O que Deus nos deu de presente foi a liberdade que Satanás tinha tirado, porque o acusador fica diante do trono de Deus, constantemente nos acusando. Agora, Deus deu a graça de nós sermos livres, nos tornaremos escravos se nós quisermos. Nos tornaremos escravos se nós quisermos. Porque Deus nos deu a liberdade pela sua santa cruz, e Ele deu a liberdade com o seu sangue derramado. Agora, você vê, Samuel estava ali, e aqueles homens não davam testemunho, e Samuel continuou fiel. Então, meu irmão, independente, se as pessoas dão testemunho para você ou não, fique fiel, porque Deus vai falar com aqueles que são fiéis, e que se permanecem fiéis, Deus vai falar. Independente se você não é uma autoridade, Samuel era um jovem, ele não era uma autoridade, mas Deus quis falar com o jovem. Numa bela noite, você vai ver uma das negligências de Eli. Uma das negligências de Eli qual era? Ele já estava deitado, e a lâmpada do templo ainda não tinha se apagado, quando ele estava dormindo
já adormecendo e com os olhos fechados, quase que não via nada, diz a palavra. Naquela hora, o sacerdote ele só poderia dormir quando a lâmpada estivesse apagada. Só que a negligência era tão grande que ele já nem esperava mais a lâmpada apagar para dormir. E justamente Deus aparece naquele momento para Samuel. Para quê? Para mostrar para Eli que é no momento onde ele dorme diante de toda a situação, de dormir de que maneira? Vendo seus filhos, abusando dos sacrifícios, aproveitando daquilo que era de Deus, não dando testemunho, e ele estava dormindo também de forma espiritual, não só de forma humana, ele estava dormindo de forma espiritual. E dormindo de forma espiritual, ele parou de vigiar, tanto que a lâmpada ainda estava acesa, e o menino também estava ali, só que agora Deus vai mostrar para Eli, que se ele já não quer mais ter compromisso com Deus, aquele menino, que até então não tinha nada a não ser um serviço no templo, agora Deus vai também falar com esse menino, e aí Deus vai até aquele menino e chama ele a primeira vez. Na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, Deus só chama 3 homens, 2 vezes pelo nome. Ele chama Abraão, Jacó e também Samuel. São os únicos homens que ele chama no Antigo Testamento 2 vezes pelo nome, e no Novo Testamento São Paulo. Ele vai e chama a primeira vez o menino. O menino obediente, ele não sabia nem discernir a voz. Ele não sabia discernir a voz. E ele não sabia tanto que ele se levantou. Eu fico imaginando você deitado na sua cama, e Deus te chama. Um homem te chama, você escuta a voz, achando que é seu patrão. Vai lá, seu chefe, porque na verdade, ele era o chefe de Samuel. Samuel levantou prontamente, não reclamou, e levantou e foi. Fala, Senhor, o Senhor me chamou? Aí ele diz assim, não te chamei. Eu fico imaginando se fosse eu. Volto para minha cama, e a hora que eu deito de novo, vou quase dormir, eu escuto de novo o meu nome, Samuel. O que você faria? Com certeza podia falar assim, rapaz, esse rapaz está brincando comigo. Ele já chamou uma vez, eu fui lá e falou que não era. Podia ser que a gente já colocava em xeque, ficava quieto. Ele levantou prontamente de novo, e foi e perguntou para ele, o Senhor me chamou? Eis-me aqui. Eu não te chamei? Olha para você ver a insensibilidade daquele homem. Eli até então estava insensível a ponto de não conseguir entender. E Deus falou tanto para que ele entendesse, porque ele como sacerdote deveria ensinar o menino a escutar a voz do Senhor. E você vê que Samuel, ele ainda não conhecia a palavra, por quê? Ele não conhecia interiormente, ele só conhecia por ouvidos, aquilo que o sacerdote ensinava, mas ele não tinha penetrado no coração dele ainda, não tinha penetrado. Então Samuel, o que acontece? Ele vai mais uma vez, se deita de novo. Eu fico imaginando se fosse eu e você, será que a gente levantaria na terceira? Falou, o rapaz já me chamou 2 vezes, eu fui lá, ele deve estar de brincadeira com a minha cara. Se ele chamar de novo, eu não vou, com certeza. Se fosse na nossa geração, às vezes, muitos de nós não levantaríamos. Porque você vai falar assim, na hora de dormir, o cara começa com graça comigo. Vai lá, chama ele de novo. 3ª vez. A fidelidade no chamado. Olha isso. Muitas vezes Deus vai ter formas humanas para nos chamar. Deus vai usar, a gente às vezes vai achar que são homens nos chamando. Vai achar que às vezes quando alguém faz uma profecia na tua vida, quando alguém fala na tua vida, às vezes são homens falando. Mas naquele momento Samuel achou também que eram homens. E ele foi a 3ª vez e falou, o Senhor me chamou na 3ª vez. Nós que celebramos na nossa vida, no dia de hoje, a Santíssima Trindade. A primeira vez era ali na vida daquele homem, recobrando a intimidade dos homens com Deus. Porque Adão perdeu a intimidade com Deus por querer um cargo maior. E naquele momento o primeiro chamado remete a Samuel novamente, a querer viver aquilo que Deus quer e ouvir o seu chamado. Então Samuel agora escuta a primeira vez, ele não entende. A 2ª vez agora ele vem chamar também para que espiritualmente Samuel entenda que ele é o Deus de Israel e que não há outro Deus fora dele. E na 3ª vez é para que naquela hora o Deus Espírito Santo junto com a Trindade toda tomasse conta da vida dele. E ele falou, da próxima vez você vai falar assim, fala Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo escuta.
O menino foi deitar mais uma vez. Eli não disse para ele que era Deus. Só disse para ele, fala que o teu servo escuta. Quando ele vai para aquele momento, e com certeza ele já estava esperando de novo, pronto. A prontidão. Eu quero dizer, meu irmão, muitas vezes a gente começa a se acomodar. E eu oro a Deus para que a pandemia, quando ela acabar, não tire o vigor do nosso coração de buscar Jesus. Porque hoje sim, nós temos que assistir missa pela televisão, sim. Mas quando a missa voltar, que nós não nos acomodemos em assistir só pela televisão. Ah, não pode assistir? Pode, mas você tem que ir à Santa Missa. Porque às vezes é cômodo. Pode ser que você esteja assistindo a Santa Missa na tua casa, deitado no sofá. Pode ser que às vezes você esteja assistindo a Santa Missa na tua casa já acomodado, numa poltrona macia. Só que quando você volta para a igreja, na igreja nós temos, às vezes o conforto não é o mesmo. Às vezes você vai ter que vir, vai ter que ficar ali dentro da igreja de novo, e você vai ter que se locomover até a igreja. Se você quiser realmente ter intimidade com Deus, você vai ter que quebrar, às vezes, toda essa preguiça que vai ficar, e às vezes esse mau costume, às vezes, da gente não precisar mais ir na igreja. Eu vou dizer que Deus tem usado esse tempo para dar mais intimidade para cada um de nós, para nós darmos mais valor na Sagrada Eucaristia e na Santa Missa, mais valor, porque realmente deve fazer, com certeza, aquele que sabe quem é Jesus e sabe da Eucaristia, ele não desiste, e com certeza ele deve estar com muita sede na alma dele. Só nós que experimentamos Jesus na nossa vida, sabemos realmente a falta que ele faz para nós na Eucaristia. Só nós católicos sabemos a falta que ele faz para nós na Eucaristia, que não é só um pedaço de pão, mas é o corpo e sangue de Cristo. Quando ele chama Samuel, ele foi fiel e foi sempre pronto. A primeira coisa que Deus quer de você, meu irmão, para que realmente para se comece a falar comigo e com você, porque como diz Isaías 59, não é Deus incapaz de falar com o homem, mas é o homem que coloca barreiras onde impede Deus com o pecado de falar com ele. Então nós temos que romper a nossa barreira, e a primeira coisa que Deus quer de mim e de você é prontidão, que eu esteja pronto sempre a dar uma resposta. Eu quero perguntar para você aí na tua casa hoje, meu irmão, você está pronto para dar uma resposta para Jesus na hora que ele precisa? Você está pronto para dar uma resposta para Jesus na hora que ele te chamar? Ou com certeza será que nós vamos arrumar algumas desculpas? Todos nós, quando conseguimos experimentar a profundeza de Deus na nossa alma, nós sabemos o que é experimentar e viver perto de Deus pela experiência. Algo que transforma por dentro, muito mais do que por fora. É uma transformação de dentro para fora. É Deus tocando o nosso interior, o nosso sentimento, a nossa vida, pelo poder da sua graça, pelo poder do seu Espírito. A segunda coisa que Deus quer de nós, é que nós sejamos fiéis. Fiéis. E Ele espera de mim e de você uma resposta. Porque Ele queria que Samuel dissesse uma resposta para ele. E Ele fala para Samuel, Samuel, Samuel. Ele chama 2 vezes Samuel pelo nome. E Samuel diz, fala que o teu servo escuta. Eis-me aqui, Senhor. Para um judeu, eis-me aqui, ele tem uma importância muito grande. Você vai ver que todo grande chamado na Sagrada Escritura, quando o servo dá a resposta que ele dá é o eis-me aqui. E neste dia, Deus está te chamando aí na tua casa, está chamando, assim como quando ele chamou Isaías, ele perguntou, quem enviarei eu? Quem posso eu enviar? E Isaías, ele não perguntou para Isaías, e aí Isaías, você quer ir? Ele estava perguntando se tinha alguém que queria ser enviado pelo Senhor. E Deus está perguntando para nós hoje, tem alguém que quer ser enviado pelo Senhor? E Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me. O eis-me aqui para o judeu, ele tem sinal de fidelidade, e tem sinal realmente não só da fidelidade, mas de compromisso com Deus. Deus quer de nós nesses dias, compromisso e fidelidade. Nós quantas vezes não somos tão fiéis com o Senhor? Não somos tão fiéis com o Senhor. Às vezes acreditamos, é tão triste, às vezes a gente acredita, passa a nossa vida acreditando em pessoas. Ah, irmão, então eu não devo acreditar em ninguém? Você deve acreditar, não tem problema. Você deve acreditar nas pessoas. Agora,
Às vezes eu sou capaz de confiar a minha vida na mão de uma pessoa. Eu sou capaz de confiar, às vezes, a minha história na mão de uma pessoa. Mas às vezes eu não sou capaz de confiar em dar um sim para Jesus uma única vez que seja. Às vezes eu não sou capaz de dizer um sim para Jesus, confiar a minha vida nas mãos dele. Quantas pessoas pode ser na tua vida que já não te juraram amor? Falaram para você que o amor deles seria eterno e que eles nunca te abandonariam? Quantas pessoas prometeram, falaram que estavam do teu lado até o último dia? E com certeza alguma pessoa que prometeu isso para você sempre tem, que ela não cumpriu com isso, e a gente continua acreditando nas pessoas. Às vezes a pessoa está lá com 50, 60, 70 anos, ela não consegue dar um sim para Jesus, ela não consegue confiar, ela não consegue fechar o olho e rezar, às vezes ela não consegue confiar nas mãos do Senhor. Olha, meu irmão, quantas vezes você já não confiou em seres humanos que não tinham poder de transformar a tua alma e a tua vida? E você confiou, e às vezes quando é para confiar em Deus, Ele tem o poder de transformar a nossa história, Ele tem o poder de transformar a nossa vida, e às vezes a gente fica com tanta resistência. Não é Deus que não chama mais os homens, mas somos nós que tantas vezes estamos ocupados com tantas coisas. Quando a gente está trabalhando, às vezes a pessoa troca, quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar mais a Deus do que eu trabalho, tenho que amar. Então assim, irmão, eu não tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar. Mas se no dia santo, que não é feriado, né? É dia santo, mas se tornou um feriado também. Nos dias santos, você vai lá, um exemplo, no dia da Páscoa, no dia de Corpus Christi, tantos outros dias. Se naquele dia a tua empresa te obriga a trabalhar, amém. Porque você está cumprindo com a sua obrigação, e Deus vai cobrar do seu patrão, porque Ele não deixou você viver aquele dia santo. E você precisa sustentar a tua família, então você foi trabalhar. Agora, se você podia ficar na tua casa, com a tua família, ir na Santa Igreja e orar, e não foi porque você preferiu trabalhar porque ia entrar uma graninha para você, você trocou Jesus por dinheiro. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós somos como Judas. Estamos com Jesus, andando com Ele, mas às vezes ainda a gente está com o olho no saco da moeda. Às vezes ainda está trocando Jesus pelo dinheiro. Nós temos que ter Jesus como verdadeiro tesouro da minha vida. Porque Jesus falou, os passarinhos não semeiam e não tecem, e não falta para ele nem comida, e não falta para ele nem a sua vestimenta. Jesus, ele vai cuidar de cada um de nós como seus filhos, mas nós temos que nos manter de que maneira? Nos manter fiéis a Jesus, fiéis a Deus. Eu quero perguntar para você, quantas vezes será que nós não deixamos de ser fiéis a Deus? E aí a gente começa como? Começa a ter um relacionamento só de pedir. A pessoa vai rezar, ela só pede. Cada 10 palavras que ela fala, 9 ela está pedindo. Eu pergunto uma coisa para você, meu irmão. Quando uma pessoa se aproxima de você e só fica pedindo, e toda vez que ela conversa com você e só fica pedindo, de verdade, essa pessoa, ela consegue criar uma intimidade com você? Só pedindo? E quantas vezes a gente não age com Deus dessa maneira? Eu chego diante de Deus, porque eu tenho tanto problema, eu só peço, Senhor, cuide da minha família, cuide de mim, ó Senhor, estou precisando de dinheiro, ó Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, e muitas vezes, a gente não consegue ter intimidade com Ele, porque o único tempo que eu tenho para rezar, eu vou lá e fico pedindo. Nós temos que começar a ter uma intimidade com Deus, não só para pedir, mas uma intimidade de conversa. Você pode ver, quando você tem um amigo de verdade na tua vida, e ele é um homem que você partilha, quando você está muito próximo dele, essa pessoa, o dia que ela precisar de você, se você é íntima dela de verdade, com certeza ela vai atender os seus pedidos. É como Santa Teresinha, algumas pessoas, quando estão com algumas causas difíceis, fazem um pedido para Santa Teresinha, novena de Santa Teresinha. Por quê? Porque um dia Deus disse assim para Santa Teresinha, que tudo que Teresinha queria, ele realizava. Mas sabe por que ele realizava? Porque tudo que Teresinha queria, era o que Deus queria. Então, muitas vezes a gente só pede a intercessão do santo para conseguir, simplesmente como se o santo fosse só para conseguir. A intercessão do santo, ele nos ajuda na aflição? Ajuda.
Mas realmente Deus concedia tudo que Santa Teresinha queria. Justamente por quê? Porque Teresinha queria tudo que Deus queria. E muitas vezes para nós é difícil a gente estar tão apegado no mundo, tão apegado nas coisas do mundo, que quando eu vou diante de Deus eu só peço, eu só peço. Eu quero perguntar para você de verdade, na tua casa, quantas vezes você para durante o dia para agradecer Deus de verdade? Porque mais uma vez você levantou, mais uma vez você teve saúde, mais um dia você pôde contemplar a tua família, pôde contemplar o céu, a chuva, as estrelas. Quantas vezes a gente está tão corrido na nossa vida que a gente não escuta nem pássaro mais cantar no céu? Quantas vezes? Um dia, em Londres, aconteceu o seguinte fato. Um dos maiores musicistas, violinista, estava apresentando em Londres, e para entrar no show dele era $100. E lotou, não tinha lugar, foi sessão única. E ele foi tocar e se apresentar. E aí, no outro dia, ele foi fazer um teste. Realmente para ver se os homens conseguiam apreciar a boa música. Esse musicista pegou seu instrumento e se entrou dentro do metrô, colocou uma latinha do lado, pegou seu violino e começou a tocar. No meio do metrô, as pessoas passavam, nem olhavam para ele, um ou outro arriscava, jogava uma moedinha, mas o que ficou interessante é que as pessoas que paravam para escutar, passou um rapaz na hora, ele ficou mais ou menos 1 minuto, segundo a pesquisa, escutando, jogou uma moedinha e foi embora. Os que mais se demoraram diante dele foram crianças. Passavam com a mãe, a criança parava na frente do músico e ficava olhando, e a mãe puxava, a criança queria ficar, a mãe puxava, a criança queria ficar, a mãe puxava, a criança queria ficar. Um dos melhores músicos do mundo, violinistas. E ninguém deu atenção. Um dia antes, $100 para entrar. No outro dia, ele tocando de graça no metrô, ninguém parava. As crianças, a mãe tirava e diz assim, que a mãe ia embora, a criança continuava olhando para trás. A criança continuava olhando para trás e querendo escutar aquela música. Ele ficou durante 1 hora no metrô. 3 crianças pararam para escutar ele. Uma pessoa parou 30 segundos, jogou uma moedinha, e ele levantou por volta de $30 em 1 hora. Aí você vai falar assim, mas o que tem a ver isso? A gente às vezes faz a mesma coisa com Jesus. Jesus está parado, esperando que a gente ore e fale com Ele. Mas às vezes eu tenho que estar correndo porque eu tenho que trabalhar. Às vezes eu tenho que estar correndo porque eu tenho que lavar roupa. Às vezes eu estou correndo porque eu tenho que cuidar da minha casa. Às vezes eu estou correndo porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Às vezes eu estou correndo porque eu tenho que cuidar de criança. Às vezes eu estou correndo porque eu tenho que correr atrás de faculdade. Eu estou correndo porque eu tenho que fazer trabalho de faculdade. Aí não sobra tempo nenhum para Jesus. Deus está aqui, de graça, dentro do teu quarto, na Santa Missa, só esperando você e por nada, um Deus todo-poderoso. E muitas vezes a gente age como aquelas pessoas. A gente está tão atribulado que a gente não tem tempo para apreciar o músico. Deus está cantando uma canção para mim e para você a cada segundo, chamando para que nós voltemos para Ele, para que nós possamos voltar o nosso coração para Ele. E aí você vê, sabe o que é mais bonito? A pessoa que para são as crianças. É por isso que Jesus diz assim, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, das criancinhas é o reino dos céus. Sabe por quê? A criança, ela é inocente, e muitas vezes o nosso coração vai perdendo a inocência, sabe por quê? Por causa dos sofrimentos da vida, porque muitas pessoas às vezes nos enganaram, porque algumas pessoas ao longo da vida nos feriram, algumas pessoas às vezes acabaram agindo de forma errada conosco, e às vezes a gente acaba o quê? Acaba se limitando em simplesmente reclamar, às vezes em só correr, e a gente não tem tempo nenhum para dar. Todas as crianças pararam e contemplaram até 3 minutos às vezes, um dos melhores músicos do mundo de graça. E a mãe e o pai às vezes não tinham tempo para apreciar. Eu quero dizer, Deus nesse tempo Ele quer que nós voltemos a um coração simples, a um coração de criança. Um coração que volta a se atrair por Deus. A um coração que volta a ter desejo de oração. Antigamente, quando a gente estava nos grupos de oração, quando a renovação carismática, isso pode acontecer, parou por quê? Foi Deus que parou de agir, como um dia escutei o padre Jonas falando, como tantas vezes escuto o padre Eduardo falando, que Deus não deixou de agir, é o mesmo Deus que agia, é o mesmo Espírito que agia, Ele continua agindo.
Ou fomos nós que começamos a perder a sensibilidade no nosso coração? A sensibilidade de conseguir escutar a Deus, a sensibilidade de ter um tempo para mim escutar a Deus e Deus falar comigo. A gente tinha desejo de vigílias, desejo às vezes de estar orando junto, desejo de experimentar a graça de Deus, desejo de rezar uns pelos outros, desejo. Aí muitas vezes hoje você marca uma noite de louvor e oração, a pessoa começa, que hora que vai começar? Vai demorar muito? Até que hora que vai? Mas quando é churrasco eu não me preocupo. Quando é festa de casamento, de formatura, eu não me preocupo. Agora, quando é para preencher a minha alma com Deus, às vezes eu me preocupo. Com o tempo, se vai demorar, às vezes o padre vai lá e delonga um pouquinho mais numa homilia, 10, 15 minutos, e tem gente que já começa a olhar para o relógio. Uma beata da igreja, não me recordo o nome, ela dizia assim, tem almas no purgatório que desejariam voltar a esta terra, por alguns minutos somente, para rezar um santo terço pelo menos, ou para celebrar uma santa missa. Seria um dos maiores desejos das almas do purgatório. Desejo, e muitas vezes a gente reclama, eu não tenho tempo, eu não posso. Mas quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, é prioridade, a gente arruma tempo. Deus precisa ocupar novamente no nosso tempo, Ele precisa ocupar novamente no nosso tempo, novamente espaço. Jesus precisa ter espaço na nossa vida novamente, um espaço realmente para que Ele possa ocupar a nossa vida. Parece muitas vezes quando a gente fala assim, que é muito mais porque Deus precisa de mim. Deus não precisa, irmão. Deus é o Criador. Quem precisa de Deus sou eu, é você. Nós precisamos de Deus. O homem sem Deus não é nada, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós podemos ficar nesse mundo, o que adianta o homem possuir tudo e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus começa a comparar com os tesouros. Ele começa a comparar com os tesouros falando o quê? Qual é o homem? Qual é o homem que encontrando um tesouro no campo, não vai e vende tudo que tem para comprar aquele terreno? Olha, se Jesus é nosso tesouro de verdade, se Jesus na oração realmente nós reconhecemos a sua grandeza, se Jesus na nossa vida realmente Ele é aquele que pode e que age na nossa vida, se Ele é o tesouro. Quantas vezes a gente alega, eu amo Deus sobre todas as coisas? Será que a gente ama Deus sobre todas as coisas mesmo? É o primeiro mandamento. Se eu não viver o primeiro mandamento, como que eu vou viver os outros? Se eu não amar Deus sobre todas as coisas, eu não consigo amar aqueles que muitas vezes me perseguem. Se eu não amar Deus sobre todas as coisas, eu não consigo honrar meu pai e minha mãe. Porque honrar pai e mãe, se o seu pai nunca foi exemplo para você, sabe como você honra ele? Servindo a Jesus Cristo. Sabe como você honra seu pai? Buscando a Deus e trazendo Deus para dentro da tua casa. É honra. A honra é aquilo que a família recebe como glória e graça, e a honra que ela recebe é a glória e a graça de Deus. Honrar pai e mãe, muitas vezes se o seu pai às vezes está no álcool, é um alcoólatra. Honrar seu pai e sua mãe é viver aquilo que Deus tem para a tua vida, é viver realmente o chamado que Deus tem para você dentro do teu matrimônio, como pai, como mãe, como filho, como filha, como sacerdote, como missionário. Honrar pai e mãe. Agora também, para você não roubar ninguém, não matar ninguém, tem que amar Deus sobre todas as coisas, porque normalmente o ódio vem quando? Que ocasiona a morte. O ódio vem quando? Quando alguém nos prejudica, quando alguém faz algo que fere profundamente o nosso coração, a ponto da gente querer eliminar aquela pessoa da nossa vida. Nessa hora, humanamente, a gente não consegue. É por isso que eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas, porque senão eu não consigo perdoar, porque perdoar é injusto. Perdoar as pessoas que nos feriram é injusto, porque se for justo a gente vai ter que fazer justiça com eles, vai ser injusto. Então nós temos que voltar realmente a amar Deus sobre todas as coisas. Irmão, mas eu não amo. É uma luta realmente, porque o mundo tem muita coisa a nos oferecer. Sabe que maneira que você vai vencer isso? Orando. Fala, Senhor, me ensina a te amar. Quantas vezes você sente falta do seu filho, sente falta do seu namorado, seu esposo, da sua esposa, e às vezes você não sente falta de Jesus da mesma maneira?
Eu falo, Jesus, eu preciso sentir mais falta do Senhor do que as pessoas humanas. Eu não posso sentir falta do meu filho? Deve sentir falta do meu filho? Deve. Falta do seu marido? Deve. Mas e de Jesus? Nós temos sentido falta de Jesus na nossa vida? Temos sentido falta de Jesus no nosso coração? No nosso dia a dia? Se eu não sinto falta de Jesus, como que eu posso nesse tempo falar que eu amo Deus sobre todas as coisas? Nesse tempo eu vou dizer para você, olha para você ver como Deus é maravilhoso. Às vezes eu estou vazio, às vezes eu estou triste, e na minha oração ainda eu peço para Deus vir me encher. Olha como Deus é maravilhoso. Muitas vezes eu estou vazio porque eu me esvaziei no mundo. Muitas vezes eu me esvaziei porque eu fiquei andando em caminhos que não eram dele e acabei esvaziando o meu coração. Esvaziando. E aí agora Deus, mesmo eu andando longe, mesmo eu me esvaziando, ainda eu peço, Senhor, vem encher, e Ele me enche. Como Deus é maravilhoso. Por isso que Ele diz, aquilo que pedirem em meu nome ao meu Pai, eu vos darei, e vos darei o Espírito Santo. O maior problema nosso é que muitas vezes a gente pede tanto no dia a dia, mas a gente não pede o Espírito Santo no nosso dia a dia. Começa consagrando a sua manhã ao Espírito Santo. Começa levantando e falando, Espírito Santo, nesta manhã, eu quero te pedir que o Senhor me revista com a sua força, com a sua graça, e coloque no meu coração essa chama inflamada do teu poder, essa chama inflamada da tua presença, sobre mim, sobre a minha vida, é o que eu peço. Vem sobre mim, Espírito Santo, durante o dia do teu trabalho, no final do teu dia, mostra para Jesus que Ele é o teu Senhor. Na hora que você passar por uma dificuldade no teu trabalho, quando você pensar que não vai conseguir suportar, ou seja, um patrão, algum funcionário, ao invés de você partir para a luta verbal, vai no banheiro 2 minutinhos ali, ora dentro do teu banheiro, ora, ao invés de você querer, muitas vezes tomar tantas outras atitudes, vai lá e ora, coloca o teu joelho no chão, se não dá para colocar o joelho, ora, faz silêncio, fala, Senhor, vem sobre mim, porque está difícil, Senhor. Na tua casa, agora você tem que realmente querer, é intimidade, é busca, é prontidão. Eu quero perguntar nesse dia, porque a palavra do Senhor diz assim, vinde a mim, vós que tem sede, e eu vos saciarei. Se a palavra de Deus diz, vinde a mim, vós que tem sede, é porque existem pessoas que não têm sede. E você vai perceber, que muitas vezes, muitas pessoas no mundo não vão querer saber de Jesus. E vão dizer assim, eu não quero saber, eu vou quando eu quiser, do meu jeito, não sei o quê, eu vivo minha fé do meu jeito. Aí você fala assim, não, irmão, você precisa mudar de vida, você precisa orar. Irmão, cuide sua vida, eu vou fazer do meu jeito. Tem gente que não tem sede de Deus. Não tem sede. Mas se eu tiver sede, Deus vai saciar a minha sede. Deus vai saciar a sede da minha alma. Deus vai saciar a sede do meu coração. Por isso eu tenho que ter sede, eu tenho que desejar. E você, meu irmão, aí na tua casa, você deseja nessa tarde, tem sede da presença desse Deus? Pelo menos alguém aí na tua casa tem que ter sede desse Deus. Pode ser que a tua família inteira não tenha tempo para Deus. Glória a Deus que você está assistindo aí nessa tarde, porque você dedicou o seu tempo para Deus. E com certeza você vai ver na Sagrada Escritura, todos aqueles que pararam para ouvir, todos aqueles que pararam para ir até Jesus, não saíram de mãos vazias, ou receberam a graça na sua casa, ou receberam graça na sua vida. E nesta tarde, muito mais do que simplesmente graças humanas, Deus também quer te dar a graça espiritual de ser visitado por Ele, como Ele visitou Samuel. E nesta tarde o nome que Ele chama é o teu, e nesta tarde o nome que Ele chama é o teu. Qual é o seu nome, meu irmão? Qual é o seu nome? Nessa tarde, Deus chama o teu nome, e Ele espera de você nessa tarde que você diga para esse Deus, eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo escuta, e aí Deus vai começar a ter intimidade contigo. Você vai precisar de tempo para começar a escutar a Deus, você vai precisar de tempo para voltar a escutar a Deus, e muitas vezes vai ser no silêncio do teu quarto, vai ser lá onde ninguém vê, porque muitas vezes é como diz na palavra, não fique como tais homens fariseus, às vezes que ficam nas esquinas, para que todos vejam que ele ore, esses já receberam a sua recompensa. Na igreja, quando nós estamos em coletividade, é bom rezar,
Mas Deus quer saber se você é capaz de rezar o dia que você está sozinho também. Pode ser que você esteja sozinho aí na sua casa agora, sozinho fisicamente. Porque Deus está aí também, nessa hora. Nossa Senhora está aí também nessa hora. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí na tua casa, porque nós vamos rezar, nós vamos orar. Eu convido você a fechar os teus olhos. Pôr a mão no teu coração, se tiver alguém do teu lado aí na tua casa, faz da tua casa agora a Sagrada Família. Faz da tua casa agora a igreja particular, faz, porque a tua casa é a igreja particular. Feche teus olhos agora e vai dizendo: Senhor, escuta a voz do Senhor, diga: Senhor, eu quero dizer, fala meu nome, eu, Irineu, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Diga para ele nessa tarde: Senhor, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Diga para ele: fala comigo, Senhor, porque eu quero te escutar. Assim como no tempo de Samuel, que pouco Deus falava, porque as pessoas às vezes não escutavam, não paravam para escutar, às vezes estavam sendo negligentes, não vigiavam mais. Fala: Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Fala comigo, Senhor Jesus, porque eu quero voltar à intimidade. Se você nunca teve a intimidade que Samuel ainda também não tinha naquela época, de saber dentro do seu coração e ter sido visitado por Deus, nós queremos orar por você na tua casa nessa tarde. Eu quero orar por você na tua casa, para que a sua casa seja visitada. Para que a tua casa seja visitada e você sinta a presença desse Deus aí na tua casa. Receba agora a presença desse Deus da tua casa visitando. Sinta nessa hora a tua casa cheia da presença de Deus, da glória de Deus. Você que ainda não conhecia a palavra do Senhor, você que ainda não conhecia a palavra do Senhor, você que ainda não conhecia, você que às vezes conhecia de ouvir, mas ainda não tinha conhecido na sua alma, fala para Jesus: Senhor, eu quero escutar a tua voz. Quando você escutar a voz do Senhor, você nunca mais vai conseguir se afastar desse Deus. Quantos homens escutaram, como Mateus, como Levi, na banca de impostos, e Jesus falou com ele: Levi, vem, segue-me. E aquele homem largou as fortunas, largou o dinheiro, largou a cidadania romana que dava para ele a faculdade de Roma, todo o dinheiro ele largou por Jesus. Agora nesta tarde, meu irmão, é isso que Deus está fazendo com você também. Ele quer mostrar que Ele é o seu verdadeiro tesouro. Às vezes no começo você vai sofrer também, fecha teus olhos, você vai sofrer, como Levi sofreu, porque quando Jesus falou com ele, já levou ele para a casa dele para jantar, ele levou ele para a intimidade na mesa. Leva Jesus para a intimidade da tua mesa, e as pessoas começaram a falar assim: quem é esse homem que se senta no meio das prostitutas e dos cobradores de impostos? Eu vou dizer para você, filho, esse é Jesus. Porque Ele não veio para quem está são, Ele veio para quem está doente. Ele não veio para quem está santo, Ele veio para quem está destruído pelo pecado. É Jesus dentro da tua casa. É Jesus aí na tua casa agora. Vamos cantar e vamos orar nessa hora. Porque é Jesus visitando você, visitando a tua casa, fazendo nova todas as coisas da tua vida. É Jesus, Ele que não te abandona. Sinta agora a visita de Jesus na tua casa. Sinta Ele tocando na tua mão, tocando o teu coração. Sinta esse amor de Jesus. Eu preciso do teu toque em mim. Diga para Ele: eu preciso da tua unção, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Vem acalmar a tempestade em mim, pelo poder que há no som da sua voz. Quando fizeste o sol parar, ressuscita-me, Senhor. Molda-me conforme o teu querer. Sinta Jesus transformando o teu coração nessa tarde. Sinta o toque desse Deus que vai até você.
Eu preciso do teu toque em mim. Eu preciso da tua unção, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Vem acalmar a tempestade em mim, pelo poder que há no som da sua voz. Quando fizeste o sol parar, ressuscita-me, Senhor. Molda-me conforme o teu querer. Eu preciso, Senhor, da tua graça. Eu preciso, Senhor, de tua bênção. Eu preciso, Senhor, que as tuas mãos chagadas vem tocar meu coração. Eu preciso. Eu preciso, Senhor, da tua graça. Eu preciso, Senhor, da tua bênção. Deus continua nos chamando. O chamado no Antigo Testamento, no Novo Testamento e agora em 2020. E o Irineu Vitor foi chamado por Deus para ser um pregador da palavra, estar na comunidade Apóstolos. E hoje ele está aqui conosco. Nos deu a graça de pela manhã fazer a pregação, agora também pregando a palavra de Deus. Nós queremos, Irineu, agradecer o seu carinho. Você não mora tão longe, Santa Bárbara do Oeste, que é a região Piracicaba, Campinas, mas a gente sabe como é difícil a vida do missionário, mas Deus nos recompensa com a graça. Queria que você passasse o contato para as pessoas que nos acompanham em todo o Brasil. Nós estamos agora nessa quarentena, muita gente não está saindo de casa, e vocês que são de comunidade têm ajudado muita gente. Então, para as pessoas que queiram conhecer a comunidade Apóstolos, sentir um chamado também a se consagrar, como é que entram em contato com vocês, Irineu? Está na tela também, né? Você pode ver aí, está o contato, pode ser pelo telefone fixo, né? 19-3626-8170, é o telefone da nossa casa de missão. Você também pode nos encontrar no Facebook, Comunidade Apóstolos. Você encontra a gente lá na página do Facebook ou Instagram também, Comunidade Apóstolos. E você também pode encontrar o meu Instagram pessoal ou também o meu Facebook pessoal, que é Irineu Vitor Apóstolos. Irineu Vitor Apóstolos. Então, se você quiser, pode entrar em contato, pedir sua oração, partilhar. Se você quiser conversar também, pode nos procurar. Obrigado, irmão. Deus abençoe você.